Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Não sei se vocês já perceberam que essa direita brasileira, quando ela quer unir forças, né, para ter algum tipo de projeto, ela sempre tem dois aspectos esquemáticos. Primeiro é ter um inimigo em comum, o comunismo, né, ou então o marxismo cultural, ou então qualquer tipo de elemento fantasmagórico que possa unir vários tipos de diferenças. O segundo ponto é simplesmente colocar a concepção secular, liberal e indiferentista com relação às identidades culturais e às identidades religiosas para você unir forças contra esse inimigo comum. Em outras palavras, quer dizer, se você é católico, se você é protestante, se você é ateu, se você é maçom, se você é satanista, se você, sei lá, gosta de fazer, sei lá, tomar o santo daime, contanto que você seja contra o comunismo ou a favor do liberalismo, do resto, você pode diluir essas identidades culturais, como você pode diluir, inclusive, a importância da questão religiosa, uma vez que essa questão da fé, da religião e da cultura, como também da tradição, ela só serve para instrumentalizar no sentido do combate a um inimigo fantasmagórico, como também a afirmação desse conceito liberal indiferentista sob a aparência de conservadorismo. Em outras palavras, o conservadorismo aí nada mais é do que utilitarismo, ou melhor, é o conservadorismo da revolução liberal. Isso é tão perceptível porque vocês já devem ter percebido que em muitos vídeos eu faço uma defesa da Igreja Católica e em particular da cultura católica do país. Ora, é mais que lógico, é mais que racional, é mais do que óbvio que nós temos que buscar as nossas raízes justamente para você fundamentar aquilo que você quer conservar. Ou seja, claro, a fé católica como um elemento civilizador do país, como um elemento influente, um elemento que inclusive nos interliga a uma tradição muito mais profunda, que é a tradição latina, que é a tradição greco-latina cristã, de alguma forma é um elemento que, no meu entender e no entender de qualquer pessoa minimamente séria, vai perceber que nos leva a um legado civilizacional. Um legado civilizacional, diga-se de passagem, superior até ao mundo protestante, até o mundo anglo-saxônico, até o mundo norte-americano e britânico. Isso é uma obviedade tremenda. É só você estudar as culturas, a cultura, os países como Itália, Espanha ou Portugal, entre outras coisas, você vai ver realmente a riqueza cultural inesgotável que de fato nós herdamos dentro desta sociedade do Mediterrâneo. Ou seja, essa sociedade latina, católica, como também no caso de Portugal, uma sociedade ibérica, que tem alguns traços que são muito fortes também no nosso modo de ser. Contudo, toda essa direita liberal, filha da puta, quer simplesmente destruir o catolicismo no país, odeia o catolicismo no fundo, odeia a tradição católica e quer nos protestantizar não porque querem salvar as almas, não porque realmente o protestantismo tem algum legado que possa substituir o catolicismo, mas sim porque querem inocular a ideia de que nós temos que ser pessoas atomizadas e automatizadas dentro de uma ética individualista do trabalho, quando na verdade nós esquecemos outros aspectos, outros legados culturais, intelectuais e civilizacionais. Isso é o projeto liberal direitista que hoje quer propor um contraponto à esquerda no Brasil. Ou seja, nós temos dois grupos, ou pelo menos duas facções aparentemente opostas, mas que têm algo no denominador comum. Eles odeiam o país como ele é. E eu vejo um bando de segmentos protestantes aí, de vários matizes, os matizes mais confusos, mais tresloucados possíveis, que odeiam o que é essa tradição civilizacional do país, que é a sua origem íbero, católica e portuguesa. Você percebe que, por exemplo, tem muitos liberais aí que só faltam baixar as calças para os americanos ou para os ingleses, dizendo que nós deveríamos falar inglês. Quer dizer, não amam nem mesmo essa bela língua, essa bela inculta, né, flor de lácio, como já dizia, a última flor de lácio, inculta e bela, como já dizia o poeta Olavo Bilac. Quer dizer, eles não conseguem nem mesmo amar a língua do seu país, não conseguem nem amar nem mesmo o que esse país é. A maioria desses protestantes liberais, ou mesmo desses católicos liberais, ignora frontalmente o que seja o Brasil como ele é. Ou pelo menos eles querem descaracterizá-lo ao máximo para que o Brasil não seja mais o que ele sempre foi. E depois dizem que isso é movimento conservador.
E vem com esse papo, vamos unir forças contra o inimigo comum. Quer dizer, você tem que colocar uma religião civil partidária acima dos aspectos identitários da fé e da cultura. Em outras palavras, jogue a cultura católica na lata do lixo e aceite essa concepção secularizada de religiosidade que é baseada no quê? Numa individualização e de uma entronização particularizada da fé, que na verdade já não é mais fé, e sim uma concepção de um sistema de crenças subjetivo chamado religião dentro da esfera dominadora e sendo da esfera negativa do Estado laico. É isso que, na verdade, a direita liberal prega. A direita brasileira, e mesmo essa direita conservadora, que fica puxando o saco de Israel, que fica, sei lá, criando trocentas seitas diferentes. Ah, pelo amor de Deus, vocês acham que eu vou acreditar nessa palhaçada, nessa putaria toda? Sim, vou fazer o desafio para vocês todos. Não adianta repensar o Brasil dentro de papo de tradicionalismo e conservadorismo enquanto vocês não quererem ser brasileiros ou não quererem entender as raízes do país. Sim, eu digo mais, essa direita é ignorante, é burra, é despreparada e não tem projeto algum que possa realmente salvar a sociedade brasileira. Não tem projeto. Não tem nada a oferecer ao Brasil. Muito pelo contrário, tem a oferecer uma cartilha preparada pelas mesmas ONGs globalistas que também são preparadas pela esquerda. Ou vocês acham, por exemplo, que esses partidos liberais, esses grupos liberais conservadores, né? Olha só, eu sou conservador nos costumes, mas eu sou a favor de uma sociedade liberal que aceite tudo. Vá tomar no seu cu, que não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. A sociedade política ela deve refletir de alguma forma os valores dessa nação, os valores conservadores dessa nação. Então essa divisão paranoica que o liberal faz, ou o liberal conservador faz, entre valores conservadores, valores tradicionais e ao mesmo tempo achando que os valores da tradição vão sobreviver dentro de uma cultura que desvaloriza a tradição, que é o liberalismo, isso mostra o sinal claro da estupidez intelectual que representa a direita brasileira. A estupidez intelectual, como também o desprezo e o ódio que eles têm por esse país, que desconhecem, que ignoram, que são enxertados de propaganda enganosa. Sim, todo esse ataque contra as nossas origens ibero-católicas são tudo falsas, são mentirosas, são completamente desconexas, baseado numa propaganda de desinformação, muitas vezes incentivada pela ideologia do americanismo, pela ideia que já está muito difundida de que os americanos e os europeus, principalmente do norte, por exemplo, da Inglaterra e etc., o fato de a gente não ser britânico ou não ser norte-americano é a prova de nosso atraso. Quer dizer, esse tipo de propaganda de desinformação, essa propaganda ridícula, mentirosa, não sobrevive a uma análise dos fatos históricos. E sim, um grupo que queira ser conservador no sentido de conservar alguma coisa nesse país tem que ser necessariamente cristão e tem que ser necessariamente católico, porque o protestantismo não tem base cultural alguma, nem mesmo nos países de origem onde eles surgiram. Pelo contrário, o protestantismo está fundamentalmente quase extinto. O que está acontecendo é a expansão do secularismo, a expansão do ateísmo, a expansão da perda do sentido do sagrado. Ou melhor, como acontece muito nessas seitas protestantes, o sagrado se torna elemento desconexo, simplesmente subjetivista, relativista e particularista dentro do quê? Dentro dos seus cubículos, dentro de suas seitinhas. É por isso que protestante favorece o Estado laico e adora esse Estado laico, que eles mesmos criaram. Por quê? Porque eles destruíram o conceito da fé na vida pública. Vocês não percebem que o protestantismo é antissocial no âmbito religioso? Isso é tão óbvio, é tão evidente. Quando o protestantismo se torna um elemento social, ele só é possível com a imposição estatal, como foi o que aconteceu com o anglicanismo, com o luteranismo, etc. Mas o protestantismo, no final das contas, pela sua tendência cada vez mais a destruir a simbologia cristã e no sentido cada vez mais de ter uma ruptura no âmbito da tradição que engendrou o evangelho e o cristianismo, por conta do livre-exame, por conta da subjetividade religiosa, etc., ela acaba destruindo a cultura religiosa. É por isso que nós vemos hoje o ateísmo crescendo nos países protestantes. E que, enquanto isso, quanto mais católica a sociedade, mais resistência há ao ateísmo, mais resistência há ao secularismo, mais resistência há ao materialismo, entre outras coisas.
O liberalismo, de fato, ele prepara isso, prepara o espírito de uma nação para destruir os seus valores mais caros no âmbito religioso e cultural, para que simplesmente nós foquemos apenas em encher o cu de dinheiro. Isso vão tornar os povos mais mesquinhos e mais materialistas da Terra. E você pode ter certeza de uma coisa: toda essa agenda globalista, gaysismo, aborto, casamento gay, todas essas porcarias, né? A dessacralização da família, né? A onipotência da burocracia, isso vem tudo no pacote. E você pode ter certeza, vai ser tanto da direita como da esquerda. Não vejo muita diferença. A diferença talvez seja de tática. Não, nós somos defensor da livre empresa, do capitalismo, do livre mercado. Mas é o capitalismo e o livre mercado sem valores, sem estar introduzida dentro de uma cultura cristã. Justamente a cultura cristã é uma coisa puramente instrumental, porque você tem um bando de protestantezinho babaca, um bando de espíritazinha babaca, um bando de babaquinha que trata a religiosidade como fosse um fetichismo político. Basicamente isso. Não trata a religião dentro do plano civilizatório. A religiosidade católica no plano da civilização. Todos esses babaquinhas têm desprezo pela fé católica do país, que cada vez mais diminui. Enquanto isso, cada vez mais as seitas incoerentes crescem, cada vez mais o sentido civilizacional do país se perde. Enquanto isso, se estabelece uma civilização, uma anticivilização que é materialista, que é ateísta, que é secularizada e que reduz a dimensão religiosa e a dimensão da lei natural, da lei divina, num âmbito puramente particular. Vocês acham que vocês vão vencer o globalismo com essa ideologia estúpida de vocês? Vocês não vão vencer o globalismo, vocês vão favorecê-lo? Basicamente, por quê? Porque a direita brasileira não conhece o país. E não quer ver o país como ele é. Então, e é interessante. Você percebe a forma seletiva como esse pessoal fala de catolicismo. É unânime o desprezo ao catolicismo. Tanto na direita como na esquerda. Catolicismo é sinônimo de autoritarismo. Ideia de um Estado confessional é autoritarismo. Vocês acham que não é autoritário o Estado secular? Ele só não é mais autoritário porque o Estado secular já se tornou também uma cultura secular. Já se está estabelecida uma cultura secularizada, que transforma o aspecto da civilização religiosa, da civilização cristã, apenas numa marginalidade de efeitos puramente de um sistema desconexo de crenças individualizadas, particularizadas e marginalizadas. Ora, isso é óbvio. E vocês acham que essa direita canalha que nós temos, que essa direita ignorante, estúpida, que mal consegue ler livros, que não consegue repensar sobre o país, vocês acham que vai ter alguma resistência com relação à avalanche de secularismo, à avalanche de ideologias anticristãs que vão vir agora no mercado? Vocês acreditam mesmo nisso? Nós só temos uma solução: voltemos às nossas raízes, descobramos realmente quem somos e vamos analisar qual é o nosso vínculo com a civilização. Não é essa palhaçada neoconservadora de falar civilização judaico-cristã para nos ligar a Israel e os Estados Unidos. Nós não somos protestantes, nós não somos pentecostais, nós não somos de uma reforma protestante que destruiu a unidade cristã. Nós não somos originários disso. Nós somos originários justamente daquela velha fé que remodelou a civilização europeia, como também remodelou a civilização da América Latina, que é uma civilização católica. E que todos vocês ignoram porque vocês são um bando de jumentos. E ficam putinhos porque eu faço defesa disso aqui. Não podemos defender uma sociedade conservadora no sentido como o Brasil seja entendido dentro de fora, ou melhor, nós não podemos defender isso fora de uma perspectiva católica cristã. Mesmo uma minoria protestante vai ter que entender isso. A não ser que você queira outro país, e de fato vocês querem. Vocês querem aquela bosta que é os Estados Unidos hoje. Aquela bosta secularizada. Aquela bosta que tem trocentas seitas diferentes, ninguém se entende porra nenhuma. O Estado é secular, o Estado fode pra religião porque é um Estado maçônico e vocês querem essa merda. Então é isso. Não tem mais nada a falar.